Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Aqui na cidade de Leiria, a história do moinho de papel é, de alguma forma, uma história que está praticamente ligada àquilo que podemos considerar o código genético de Leiria. Olha, um moinho que fazia mil e uma coisas e acabou por ser, provavelmente, a primeira fábrica de papel. Não em Portugal, mas em toda a Península Ibérica. E ato contínuo. Acabou por ser, provavelmente, a primeira tipografia. Não em Portugal, mas talvez em toda a Península Ibérica. E isso faz com que Leiria esteja, como sempre esteve ao longo da sua história, na onda e no avanço tecnológico. E o que dizer, por exemplo, quando um rei que amava esta cidade e esta zona, o rei Dom Dinis, decidiu plantar o Pinhal de Leiria. Tudo isso apenas para impedir o avanço das dunas que vinham do mar. E, por incrível que pareça, esse pinhal acabou por ser absolutamente essencial, provavelmente naquele que foi o momento áureo da vida de Portugal, a época das descobertas. É importante todos nós olharmos para as nossas cidades e entender qual o seu código genético. E aqui em Leiria parece que a tecnologia e a modernidade fazem parte do código genético. Digo eu, que estou em Leiria e começo a perceber alguma coisa disto. Fique com os melhores momentos de Leiria. Muito boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, é um prazer receber-vos em Leiria. O papel das autarquias, o papel da comunicação social são decisivos para aquilo que é a divulgação, a promoção, o pensamento do desenvolvimento das cidades, dos concelhos, e, portanto, é um trabalho que tem sido bastante produtivo ao longo dos anos, uma vez que passamos os mesmos problemas e vivemos as mesmas dificuldades ao longo, sobretudo, daquilo que tem sido a transformação digital dos últimos anos. E, por isso, uma comunicação social regional, nacional, que seja capaz de poder desempenhar o seu papel com isenção, com presença, é para nós também um serviço público e compete às autarquias, ao Estado português, dar uma garantia de que estas profissões, de que esta atividade se possa fazer com total isenção, independência e capacidade. E, portanto, quando faço uma reflexão muito profunda sobre o futuro da comunicação social, cada vez mais percebo de que a intervenção do poder público naquilo que é o seu desenvolvimento e sua afirmação é muito importante. A vossa presença hoje em Leiria é um bom exemplo, que é vocês estão a aproximar-se daquilo que é a vossa audiência. É uma estratégia de se aproximar. No fundo, é o trabalho de um autarca diário, não é? E que faz com que muito desta classe política que vive os problemas diariamente e que anda na rua em contacto com a população e com o eleitor,
faz com que a política não esteja num nível ainda pior do que aquele que se encontra hoje. E, portanto, se hoje se reclama de que os políticos devem estar próximos das pessoas, as pessoas estão a dizer que, de facto, o exemplo dos autarcas é um exemplo que os governantes a nível nacional deveriam seguir mais. É por isso que temos um Presidente da República também com as características que tem e com o sucesso que tem tido, não é? Esta questão dos afetos, da proximidade, de ir ao terreno, às vezes há quem diga que até é exagero, mas iniciou uma nova maneira de fazer política e que, no meu entender, deveria ser também seguida não só pelos políticos, mas também por órgãos de comunicação social, que é estar mais próximo do problema, mais próximo da fonte, e a vossa presença ali encaro-a também um pouco como essa estratégia. No fundo, Sr. Presidente, a nossa presença aqui nem sequer é de toda à procura da notícia ou o que é que está mal, é ver, sentir e transmitir, por exemplo, à nossa audiência, que Leiria foi absolutamente essencial para a reconquista da Península Ibérica. Porque é uma coisa que, se calhar, até na própria escola, o foco está no Porto, porque Portugal, e depois, Condado Portucalense, e depois Lisboa, por assim dizer. Mas Dom Afonso Henriques montou-se com armas e bagagens aqui em Leiria, porque era importante. Ou seja, de alguma forma, aquilo que nós tentamos é colocar as regiões no lugar que ocupam na nossa história. O país tem uma história muito bonita e diversificada. É um povo que deve se orgulhar da sua história, com altos e baixos, embora a nossa característica do fado nos faz com que a nossa autoestima muitas vezes esteja em baixo. Mas, sim, a nossa identidade de um país que é este retângulo tão pequenino, mas com tanta diversidade, desde o norte ao sul, a vossa presença também do ponto de vista pedagógico para promover a história e a identidade de cada região é muito importante. E, no caso particular da região de Leiria, tivemos momentos históricos marcantes. Não é? Possivelmente um dos mais marcantes da nossa identidade foi a Batalha de Aljubarrota, em que, de facto, é digna de um filme. Não é? A gente costuma ver os filmes de ação onde o mais fraco vence o mais forte, e aqui aconteceu numa luta de estratégia, onde, de facto, havia um desequilíbrio enorme. Forças muito grandes. E foi aqui que aconteceu uma vitória que nos garantiu um passo muito importante na nossa identidade e na afirmação como país. De onde resultou a construção de um monumento, que é o Mosteiro da Batalha, que hoje é uma referência a nível mundial, classificado pela Unesco, e em todo o processo de construção daquele mosteiro, daquele monumento, o rei e os reis, os engenheiros, grande parte da fazenda, imaginar um bocadinho nos dias de hoje o que é construir um equipamento que equivale, se calhar, quando se construiu o CCB em Lisboa recentemente, era a mesma coisa. Portanto, era o principal investimento do Estado, público, foi feito aqui naquele período e, portanto, estava aqui fixado muito daquilo que era a massa crítica. E o sítio onde ficavam, onde os reis e a líder e as lideranças e as cortes ficaram, era na cidade mais próxima, essa cidade era Leiria. Portanto, esse é um momento histórico marcante. Falou e bem de histórias mais pequeninas que são do desconhecimento das pessoas. De facto, existiu em Leiria o primeiro moinho de papel, onde se produzia papel, usando a engenharia própria da força do rio, portanto, é um processo industrial, é uma história industrial. Exatamente. Onde teve um papel depois muito importante a questão da tipografia judaica, que deve ter sido uma das primeiras da Península Ibérica, que resultou da presença também em Portugal, num momento muito importante, que foi a presença dos judeus que tinham sido expulsos de Espanha, que foram acolhidos em Portugal e que fizeram uma revolução em termos de conhecimento e em termos daquilo que são os ofícios, o ensino, e que esse período foi um período de grande desenvolvimento do país, que depois, mais tarde, eles próprios foram obrigados a converter-se, passaram a ser cristãos novos, num processo de transformação que fez com que houvesse um retrocesso em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais. Isto é importante fazer esta ponte até pelos movimentos que vivemos hoje, que é hoje Portugal é um país que precisa de atrair pessoas e precisa de as acolher.
E precisa de criar uma comunidade que seja uma comunidade que tenha bem-estar social, qualidade, educação, saúde, já não num contexto de há 20 anos atrás, onde as comunidades eram mais pequenas, as cidades eram mais pequenas. Hoje estamos a viver um momento de crescimento populacional assente, sobretudo na imigração, portanto, com o I. E nós também somos um povo de imigração, com o E. E, portanto, esta ligação... Não será esse o desafio, e estando aqui em Leiria, e já há situações idênticas noutras cidades, que quando se deu esse fluxo, porque Portugal também sempre recebeu, não é propriamente... Eu próprio nasci em Angola e acabei por ter que vir para cá, portanto, faço parte de uma comunidade que teve que se integrar em Portugal, e integrou-se sem qualquer tipo de problema, mas também me recordo que nessa época, creio que economicamente todos estávamos um bocado mais estabilizados. Qual é a importância de facto de que a estabilidade económica permita a estabilidade social e uma melhor integração destas pessoas que acabamos por, de facto, precisar? São um sistema sempre de vasos comunicantes. Não é? No nosso caso particular, a região de Leiria é uma região eminentemente industrial, vive uma situação de pleno emprego. Em situações normais, nós temos pouquíssimo desemprego. E, portanto, sempre que há uma falta de mão de obra, como é o caso, não é? Sobretudo em setores industriais, há setores onde, de facto, as gerações mais novas não têm apetência, não têm gosto e, portanto, também são atraídos para outro tipo de profissões, para outro tipo de países, para outro tipo de cidades. Isto durante muito tempo preocupou, que era como reter talento. Não é? E depois cheguei à conclusão, quer dizer, bem, se tens um filho com 17 anos, se tiver ambição de ir para o estrangeiro, como é que a gente pode reter uma pessoa contrariada? Não pode. Portanto, muito menos 17 anos. O que nós temos que fazer é ser atrativos para que outros jovens, no sítio onde estão, não estão bem, e Leiria vai ter espaço para receber. Portanto, a nossa política não é de retenção, devemos ter preocupações para isso, claro, mas deve ser de atração. E, de facto, depois é um sistema de vasos comunicantes. Vão uns de Leiria para Lisboa ou para Londres, mas depois há de vir alguém de Ancião para Leiria, depois isto há de tudo compensar. Aliás, vê-se aqui no Politécnico durante estes muita dias, diversidade. não sei se ao abrigo de algum tipo de protocolo estilo Erasmus, mas, de facto, a presença de jovens de outros países... Muitos estrangeiros, sim. Temos comunidades chinesas, sul-americanas, europeias. Pronto, temos muita diversidade no Politécnico e a viver em Leiria. Só para ter uma ideia, nós temos 130 mil habitantes, estão representados, segundo os últimos censos, 96 nacionalidades. Que é metade quase dos países que existem no mundo. Não é? O que representa para uma cidade como Leiria uma multiculturalidade extraordinária. Não é? Portanto, nós temos desde ucranianos, uzbeques, a comunidade brasileira que hoje tem uma forte implantação no território. E temos pessoas que estão há 20 anos em Leiria. Temos ainda vai sendo mais fácil, porque a língua sempre é uma ponte que temos. Só para dar aqui o exemplo, a integração da comunidade brasileira, volto a dizer, 130 mil habitantes em 2021, hoje seguramente devemos ter cerca de mais 5 ou 6 mil pessoas resultantes sobretudo da imigração e nessa área em especial as pessoas que vêm do Brasil. É um grande desafio, porque a integração na escola, quando tem níveis de ensino que não corresponde exatamente ao mesmo tipo de currículo, a dificuldade da língua, não é? Porque a língua, embora seja a mesma língua portuguesa, a adaptação e a compreensão é muito, muito difícil, portanto a escola tem que estar preparada para isso. E de facto hoje a escola é multicultural. Eu costumo dar um exemplo, sempre vou às escolas, tento perceber como é que elas funcionam, quantas crianças é que existem, qual é o aproveitamento. Costumo dar este exemplo. Há um tempo atrás eu tenho uma escola aqui em Leiria, do 6º ano, e perguntei à professora quantos alunos é que tinha. Ela disse, tem 20 alunos. Perguntei quantos é que eram estrangeiros. E disse, olha, metade já são estrangeiros. Dessa metade, os mais representativos eram os brasileiros. Depois perguntei quem era o melhor aluno da turma. E disse, olha, o melhor aluno da turma é aquele ucraniano que está ali. Pronto.
fala muito bem, sabe? Boa matemática. Ok, tem a matemática, é o melhor aluno. É este chinês, que é um crânio na matemática. Eu perguntei depois, então e o brasileiro? O brasileiro é o mais feliz, porque no intervalo ele é o que cria mais amizades. Ou seja, hoje de facto há uma transformação na escola muito grande, que há uns 10 anos atrás não existia, sempre tivemos população estrangeira em Leiria, mas hoje é muito maior e isto é um grande desafio. As cidades cresceram muito, o e já trânsito... começa a haver de segunda e terceira geração também, Sim, que acaba temos. por ser Não, bastante quer dizer, importante. aquele miúdo ucraniano já era de segunda geração. Ok. Nós, na primeira onda de imigração de ucranianos, nós tivemos depois este episódio agora da guerra, onde Leiria também foi dos primeiros conselhos a dizer que, perante aquela invasão, que teria que ter uma resposta à nossa dimensão. Portanto, fomos dos primeiros conselhos a receber refugiados ucranianos. Ficaram acolhidos no estádio de Leiria. Nós transformámos os camarotes e ficaram ali alojados. Tivemos um centro de acolhimento de refugiados, onde passaram 150, geralmente eram mulheres, mulheres e idosos e crianças, durante vários meses, quase um ano, e que nos permitiu também dar um sinal muito claro junto da comunidade ucraniana da primeira geração, portanto, aqueles que tinham vindo há 20 anos atrás, de que nós tínhamos uma resposta para os seus compatriotas. Foram momentos muito, muito difíceis. Tivemos também muita solidariedade. O povo português tem um coração enorme. E quando é para ajudar, une-se. Tivemos autocarros a levar material, carrinhas com empresários a ir buscar pessoas lá. Então, foi um momento muito dramático, mas também de grande orgulho no trabalho que Leiria fez e o português em geral. Mas que não foi só caso único. Costumo dar como exemplo daquilo que é o nosso ADN, as nossas características especiais. Quando foi da pandemia, a nossa região teve uma capacidade de resiliência assustadora. Foi classificada, inclusivamente, por vários estudos, que o Conselho de Leiria foi dos concelhos onde se protegeu mais as pessoas e cujo reconhecimento como município tendo sido um dos melhores do país a lidar com a pandemia. E ali foi momentos também marcantes e importantes para perceber qual é a capacidade que o tecido económico e social tem para responder a uma crise pandémica. E foram momentos em que percebemos que a indústria tinha muito potencial e muita capacidade de adaptação. Nós tivemos indústrias têxteis a fazer de um dia para o outro batas para o hospital. Criámos na altura um fato para os lares, porque não havia batas suficientes para os lares. Nós temos... O setor dos plásticos é muito importante na região e as principais empresas de sacos de plástico estão na nossa região. Então, houve uma fábrica de plásticos que transformou a linha de corte para poder fazer fatos para colocarmos nos lares. Que era muito engraçado, porque no fundo era uma manga, fazia um corte para a cabeça, a pessoa punha aquilo, depois fazia umas mangas que dava para encaixar nos braços, mais uma tirazinha de plástico ou coisa, e portanto foi assim que se criou, em pouco tempo, com criatividade, milhares e milhares de fatos de plástico para estar dentro dos lares e que depois foi exportado. Curiosamente, houve muita gente depois que veio, onde é que isso foi feito? Foi feito em Leiria. Mandaram para a Espanha, mandaram para os Estados Unidos, portanto foi um sucesso. Ótimo. E Sr. Presidente, eu vou aproveitar de facto esta menção à indústria para, de alguma forma, tentar entender que políticas locais têm sido implementadas para ajudar a indústria, para colocar, por assim dizer, esta proximidade entre o ensino, a população, a indústria e a autarquia, obviamente em contexto de desafio económico um pouco por todo o mundo. Certo. Leiria, a região de Leiria é das regiões mais industriais do país. Está aqui o coração da indústria, uma indústria especial, que é pela sua diversidade, não é por ter aqui... Nós não temos muitas multinacionais, o que temos são pequenas e médias empresas que conseguem crescer com muita rapidez, porque resultam de processos de integração e de acrescentar valor à própria empresa, de ano para ano. Mas permita-me, creio que existem aqui algumas empresas que alimentam multinacionais. Não, isso... portanto, nós estamos na base do sistema industrial. Portanto, quando vimos um Ferrari a passar na rua, seguramente que um dos moldes, ou vários moldes,
daquilo que é a parte plástica de qualquer carro, qualquer gama, foi feito aqui na nossa região. E, portanto, somos fornecedores de moldes para toda a indústria automóvel do mundo. Temos também se injeta, portanto, há aqui muito trabalho em termos de plásticos, de injeção de plásticos para alguns desses componentes dos próprios carros. A indústria automóvel também aqui buscar muito daquilo que é as suas peças. Temos dinâmicas agroindustriais muito grandes, desde a produção de suinícola, produção florestal, produção de ovos. Nós temos uma das maiores empresas de Portugal na área dos ovos, da produção de ovos. Temos na área dos frangos, portanto, todo o setor industrial muito forte, assim como das indústrias extrativas também temos bastante representação. E depois tudo o que seja metalomecânica, plásticos, setor da construção civil, cerâmica, praticamente temos todos os setores representados no nosso concelho, portanto temos a economia nacional representada num concelho, e um dos exemplos que costumo dar é que o estádio de Leiria, que deu-nos tantas dores de cabeça a pagar, foi praticamente todo construído com empresas de Leiria. E, portanto, quando olhamos para um estádio, assim, mas onde é que foram buscar equipamento eletrónico? Onde é que foram buscar estes bancos? Onde é que foram buscar este cimento, este aço, estas coberturas? Foram todas produzidas e construídas por empresas da região e que conseguiram construir um estádio. E, portanto, quer dizer, a indústria está muito presente, muito diversificada, o sucesso disto é muito do empreendedorismo dos empresários. A mão de obra que é suportada, qualificada, que é suportada pelo Politécnico de Leiria, onde estamos hoje a fazer este programa, que forma mão de obra ajustada às necessidades das empresas e, portanto, é um fator decisivo de sucesso, não é? Desde a engenharia mecânica, engenharia civil, ambiental. Portanto, eles são formados tendo em conta aquilo que as empresas necessitam, portanto, é uma formação muito adaptada à parte prática, daí o sucesso que é de empregabilidade o Politécnico de Leiria. Por outro lado, há um relacionamento institucional muito forte entre o município, o Politécnico de Leiria e o núcleo empresarial, portanto, o NERLEI. Portanto, há um compromisso de honra, não está escrito, não precisa, que é estas três instituições irão estar sempre unidas na promoção do desenvolvimento do território. Portanto, não há competições, não há o dizer mal, há trabalhar a equipa. E temos tido sucesso e hoje é indicado por muitos sítios, perguntam, mas como é que vocês estão tão bem? E isto não tem nada a ver, tem nada a ver com questões ideológicas ou políticas, é um estado de espírito que é, acima de tudo, está na nossa região, para a população e olhar pelas pessoas. E, portanto, cada um tem a sua estratégia, mas há estratégias que têm que ser comuns, que são as nossas. E, portanto, a história recente diz-nos que houve uma evolução, houve uma mudança no mercado imobiliário e, se calhar, não precisamos de ir muito atrás. 2010, 2011, houve uma crise imobiliária, em que uma crise imobiliária diferente daquilo que se pode perspectivar hoje em dia. Na altura, o subprime trouxe-nos construtores e à nossa própria vida muitos desafios, em que, inclusivamente, houve entrega de imóveis às bancas por não ser possível pagar as prestações. Ora, isso criou muitas dificuldades, quer em termos de forma de pensar das pessoas, dos bancos, dos construtores. E há também aqui fenómenos macroeconómicos que eu acho que são importantes nós analisarmos. E, portanto, 2010 há a Primavera Árabe. A Primavera Árabe traz-nos uma oportunidade ao país que tem a ver com o turismo e, portanto, a deslocação do turismo para Portugal, e isso faz com que... Alguns dos países afetados eram nossos concorrentes, e são nossos concorrentes diretos em termos de turismo. Sim, sim. Maioritariamente Norte da África, e, portanto, e muito bem, Portugal percebeu que havia aqui uma oportunidade de capitalizar o nosso país com as belezas que tens e, portanto, fez uma promoção muito bem feita e isso trouxe resultados que depois se refletem numa taxa de desemprego mais baixa,
que se refletem numa maior confiança das pessoas na habitação e na compra de casa, até porque as taxas de juros baixaram significativamente. Há relativamente pouco tempo tínhamos a Euribor negativa, portanto, que não é uma coisa normal e que esteve a nível histórico, o dinheiro estava muito barato mesmo, e, portanto, estes dois fatores fizeram com que as pessoas tivessem confiança e avançassem para a aquisição de imóveis, e depois também porque, de alguma forma, o mercado de arrendamento nunca foi uma opção muito viável. 74% das pessoas em Portugal são proprietárias, e isto é um número importante porque, culturalmente, as pessoas em Portugal são proprietárias. E, portanto, aquelas que não são, de alguma forma, ou ainda não têm idade e, portanto, não têm rendimentos, ou ainda não encontraram a solução financeira para poder fazer esta aquisição, mas, de facto, em termos de mentalidade, é uma mentalidade... Isso é paradoxal, porque há muitos países com maior produção de riqueza, sim, maior PIB per capita, e, no entanto, o índice de proprietários é, sim, substancialmente menor do que o nosso. Não é? Precisamente, João, um número normal. Normalmente há uma percentagem de arrendamento muito superior e podemos, lá está, mais uma vez analisar esse fator, o porquê dessa situação, e obviamente que tem a ver com a parte cultural, por um lado, do português, da forma de pensar do português, mas também tem a ver, de alguma forma, com os senhorios não se sentirem, os investidores não se sentirem seguros a colocar os seus imóveis para arrendamento, quer seja pelas políticas jurídicas, que é muito complicado, se por acaso tirar um inquilino, se por acaso não estiver a fazer o pagamento, portanto é moroso, e por outro lado também a fiscalidade não é interessante na maioria das vezes para estes senhorios. Outra questão que eu tenho ouvido muito é a própria degradação do imóvel, que muitas vezes o proprietário encontra após conseguir finalmente, por exemplo, executar o despejo de um inquilino, sim, que não seja cumpridor, não é? Ou seja, o risco é elevado e, portanto, na perspectiva do investidor, quanto maior é o risco, maior terá que ser depois a recompensa, a rentabilidade deste imóvel. E, portanto, nós vemos, por exemplo, há um número interessante atual que a taxa de esforço para o arrendamento, por exemplo, em Lisboa, chega aos 80%. E, portanto, isto acho que diz muito da realidade atual. Quando falamos de taxa de esforço, só para conseguir, estamos a falar do percentual que ocupa no rendimento de uma família? Exatamente. Portanto, o salário menos as despesas com créditos, a 80% vai para o pagamento da renda da casa. E, portanto, isto só significa uma coisa, que é extremamente complicado de se encontrar um imóvel para arrendamento com condições económicas para os salários que existem. E, portanto, isto vamos voltar aqui à questão do turismo, que tem a ver com o produto interno bruto, ou seja, nós, em Portugal, apostámos e bem nos serviços, no turismo, mas isso não é acompanhado de outros investimentos estruturais, nomeadamente que aumentassem a nossa produtividade. E, portanto, isso depois reflete-se nos salários, e os salários não acompanham a evolução dos preços, quer do arrendamento, quer da habitação. Luís, tu crees que existe também um desafio por causa do envelhecimento da população e o aumento da esperança média de vida faz com que o mercado, seja no aluguer, seja no arrendamento, seja na venda, esteja... não sou pressão, mas tem aqui algumas nuances, sim, específicas relativamente a isto? O fator demográfico, obviamente, que é importante e que se reflete depois no valor dos imóveis, porque o valor dos imóveis tem sempre a ver com a lei da oferta e da procura. Então, aquilo que acontece é que, por exemplo, em 1950, a esperança média de vida cifrava-se nos 60%. Nos 60 anos. Hoje em dia, a esperança média de vida, por exemplo, de uma mulher é de 81 anos. E porquê é que isto é importante? É importante referir pelo seguinte, porque 25,5% das pessoas em Portugal têm mais de 60 anos. E nós sabemos
que quando nós chegamos ali aos 55, 60 anos, provavelmente já não estamos tão disponíveis para mudar de casa. E, portanto, há 25,5% que não colocam provavelmente os seus imóveis no mercado. Outro número interessante para nós analisarmos é que desde 2011 só 2,76% das pessoas estão em construção nova. E, portanto, há muito pouca construção desde 2011. Portanto, mais de uma década. 97% das pessoas estão com imóveis que têm mais de 10 anos. E, portanto, o que isto significa é que há pouca oferta, há pouca construção nova para a demanda que existe. E, portanto, a lei da oferta e da procura, os preços têm subido. Eu não quero dizer que isto era uma profecia que se autorrealizava, mas isto era uma profecia que se autorrealizava. Porque fazendo a promoção que fazemos a Portugal no estrangeiro, e bem, como tu dizes, este sol que nós temos aqui, achar que os estrangeiros não viriam para aqui viver, sei lá, uma boa parte do tempo, ou que não seria uma parte importante também deste mercado, era uma utopia. Mas, recentemente, o governo interviu no mercado. Não sei se foi uma coisa pensada, não sei se é uma mudança estrutural, mas tem havido um buzz muito grande por causa destas políticas públicas para a habitação. Qual é a leitura que tu fazes e o que é que sentes, se é que já houve tempo para sentir alguma coisa? Estávamos a falar de um número agora, há pouco tempo, que eu acho que transmite aquilo que são os resultados da política de mais habitação. Ou seja, no último trimestre, os arrendamentos subiram 6,9%. O valor dos arrendamentos subiram 6,9%. Ou seja, significa isto que essas políticas provavelmente não estão a dar o resultado que foram pensadas para tal. Se é que foram pensadas, porque, na verdade, parece-me a mim que não há reformas estruturais há muito tempo na nossa habitação, se calhar não só na nossa habitação. Há uma série de medidas que ajudam a justificar que, de alguma forma, o Governo está a tentar fazer alguma coisa. E que, na realidade, em termos práticos, depois acaba por não ter os efeitos práticos para os quais elas foram pensadas. Porque, para todos os efeitos, deveria o valor da renda estar a descer, porque foi por isso que as políticas foram implementadas, não é? Eu tenho a noção de que as coisas demoram o seu tempo, mas, na verdade, penso que o pacote Mais Habitação foi pensado em setembro de 2022 e, portanto, daí para cá já poderia ter havido algumas alterações e não houve. Olha, e achas que o Governo... é quase retórica, mas pronto, eu tenho que a fazer. Achas que o Governo tem a sensibilidade de entender o mercado imobiliário só pelo seguinte? É um mercado onde os investidores gostam muito pouco de ondas, não é? O investidor gosta que as coisas estejam mais ou menos planeadas, porque a casa não se faz de um dia para o outro, o prédio não se constrói de um dia para o outro, a promoção não se faz de um dia para o outro. Achas que falta essa visão? Eu penso que é extremamente complicado um investidor pensar em investir em Portugal, porque são tantas as mudanças em tão pouco tempo. E estamos a falar, por exemplo, da fiscalidade. Sim, alterou-se no programa Mais Habitação, há um benefício fiscal em vez de ser, na tributação, em vez de ser de 28%, passou a ser de 25%. Será que é por aí o suficiente para alguém que é investidor colocar o seu imóvel, ou um pequeno investidor, colocar o seu imóvel no mercado por causa dessa diferença de tributação? Parece-me a mim que não. Não é isso que vai fazer e motivar um investidor. Por outro lado, por exemplo, podemos falar de turismo local, não é? Que houve uma alteração que agora, para se poder ter a licença, o alojamento local, 100% do condomínio tem que dizer que sim. E será que esta medida é acompanhada de alguma forma também para os hotéis?
Parece-me que não, e parece que é uma medida apenas para dizer que não foi o Governo a dizer que não se pode ter mais alojamentos locais, é o condomínio que está a dizer que não se pode ter alojamentos locais, mas, por outro lado, está-se a construir hotéis ao lado. Luís, os condomínios às vezes não chegam a acordo sobre o vaso que é para pôr à porta, debaixo das caixas de correio. E há pouco tempo ser investidor a nível de alojamento local era uma coisa muito interessante para o Estado e de repente muda-se as regras todas deste jogo. E, portanto, mas isto acontece em vários setores desta atividade que torna os investidores muito relutantes a colocarem os seus imóveis no mercado. Para nós também é desconfortável, mas é a problemática que nós metemos em cena. Claro. E, portanto, isto tem de ser desconfortável. Opa, mas esse teu colega tinha que ir a um daqueles anfiteatros gregos e ver se não ficava completamente seduzido e, no entanto, eles iam estar sentados na pedra. Mas aquilo é absoluto, cheio, completamente cheio. Sim, sim. Eu recordo uma experiência que tive num dos anfiteatros que visitei lá na Grécia, e que realmente havia locais onde o som se projetava e tu dás 2 passos para um lado ou para o outro e já o som não se projeta da mesma forma. Ou seja, lá está, as tecnologias a serem utilizadas naquilo que é a cultura. E isto leva-nos para a inclusão, e porque estamos aqui no Politécnico, claro, estamos aqui na ESEX, temos o CRID mesmo aqui ao lado. É das coisas que mais me enternece, por assim dizer, é sentir que existem outras pessoas que não têm as mesmas valências disponíveis físicas que eu tenho, mas que são capazes de experimentar a cultura. Qual é a importância que vocês neste momento dão à inclusão e como é que Leiria consegue estar quase na linha da frente? Muito se deve ao CRID. Aliás, deve-se tudo ao CRID. Porquê? Porque lançou uma problemática, lançou um desafio a todos os profissionais de todas as áreas. Que é, nós temos este problema. Temos este problema na cultura. O que é que vocês podem fazer? Uau. Percebes? No nosso caso, tanto o CRID como a nossa experiência a trabalhar com instituições como a PPDA, Leiria, a Oasis, a CRC-Lei, também com a PPAC, ou a CDM da Marinha Grande. Ou seja, há 11 anos, se me falassem sobre acessibilidade, procurava, sim, poder ter todo o público na nossa sala. Se me falassem há 11 anos sobre língua gestual portuguesa, eu confesso que havia uma ignorância da minha parte e que causava-me algum estranhamento ter alguém a traduzir para a língua gestual portuguesa no palco ao lado da minha cenografia. Porque havia uma ignorância. Até que comecei a trabalhar, a divertir-me com os jovens da PPDA de Leiria e outras instituições, e aí o meu mundo mudou, porque eu fui lá para criar um espetáculo de teatro com eles e saí de lá um outro homem, um outro cidadão, um outro profissional da cultura. E de repente não era eu que tinha que entrar no tempo, não era eles que tinham que entrar no meu tempo de pensamento, de ação-reação, era eu que tinha que entrar no tempo deles. E isso é um processo, isso é uma aprendizagem. Era como se fossem eles a definir a velocidade da produção criativa, não é? Eles é que foram os meus professores. Aliás, ninguém é professor de ninguém, porque isto é uma mediação. Nós crescemos em conjunto, criamos em conjunto o que vamos fazer. E, portanto, isto quer dizer-te o quê? Esta experiência ao longo de 11 anos, tanto com as várias instituições, como também com o CRID, alavancou, mas desafiou a Leirena a ser mais inclusivo,
porque de repente também o nosso festival tem 8 anos, o Novos Ventos. E é Novos Ventos, Festival de Teatro Comunitário. Um festival para todos. E há 6 anos atrás, 5 anos, ponho-me a pensar, também já não tenho aqui público surdo. Está errado. Não estou a ir à PPDA, vamos imaginar, fazer um espetáculo com eles durante uma semana para depois estarem na programação do festival. Portanto, vamos aqui mudar isto. E começamos a fazer esse trabalho, e sempre com os melhores parceiros, a Célia, a Inês, toda a equipa do CRID. E hoje, felizmente, temos folhas em multiformato, com braille, QR Code para sinopse áudio, pictograma, leitura simplificada. Depois é claro que, com o apoio da Direção-Geral das Artes e também com o autofinanciamento do Leirena, temos ENIRs para que o público cego possa ouvir a audiodescrição da audiodescritora que está na cabine, que agora adquirimos. É um investimento, há um investimento financeiro, mas o retorno vai ser maravilhoso. Olha, sim, completo. É isso. Olha, Frederico, uma das coisas que eu tinha pensado, houve um projeto que eu acompanhei durante algum tempo e, inclusive, tive a possibilidade de fazer uma reportagem e entrevistar quem estava à frente desse projeto, que se chama Terra Amarela. Do Marco Paiva. Exatamente, que torna inclusive estas pessoas participantes da própria peça teatral, não é? Já agora, sim. Mas quando falas do Marco, nós para o ano vamos ter a Terra Amarela no nosso festival. Como nós já tivemos uma encenação do Marco quando estava na Crinabel, há uns 4 ou 5 anos atrás, na freguesia, na Vila do Arrabal. E do Marco, tive a sorte de passar na Comuna e numa coprodução com o Teatro Nacional, Dona Maria, a segunda, que foi no espetáculo Camareiro. E então estávamos nos camarins e o Marco estávamos a discutir e o Marco, o meu trabalho é a profissionalização dos atores com deficiência, porque se eles trabalham a tempo inteiro, se recebem um ordenado, porquê é que não podem, porquê é que não são profissionais? São profissionais e isso está. Quando nós temos pessoas assim e nós faz-se aqui um clique. Porquê é que não podem ser? E felizmente hoje já mudou o paradigma, mas deve-se a quem? A pessoas como o Marco. E que ainda bem que haja muito. Há Marcos pelo mundo, há Célias pelo mundo, não é? E, portanto, e este é o nosso objetivo, esse é o nosso pensamento e a nossa visão. Olha, Frederico, como é que tu olhas para o futuro da produção cultural, da produção teatral? O que é que tu, enquanto alguém da área, vês que se está a aproximar? O que é que tu antevês para o futuro desta área tão essencial? Olha, eu tenho visto um grande crescimento no que cabe às estruturas artísticas a irem para o interior do país, de norte a sul do país. Isso é um fator positivo, porque nunca se falou tanto de cultura e todos os municípios que nós temos estado a passar, seja municípios onde nós temos projetos ou simplesmente por uma digressão de algum espetáculo, eles querem investir na cultura. Isso é muito importante, tanto na mediação, em projetos artísticos, pedagógicos ou de teatro e comunidade. Há essa procura, há essa intenção de acolher. Pronto. E, aliás, muitos são os municípios que têm residências para que os artistas possam lá estar. Artistas não só da área da performance, como também das belas artes, do cinema, pronto. Portanto, há esse aspecto muito bom. Há sempre o senão, que é a questão do financiamento, mas eu quero acreditar que até mesmo no que cabe à Direção-Geral das Artes, há a procura de melhorar até mesmo o próprio orçamento.
Começar por aí já não era mau. E uma vez estás a falar nisto, crees que o próprio financiamento acontece dentro de um espaço-tempo razoável, ou as companhias... É uma angústia esperar, ou mesmo é uma angústia burocrática apresentar um projeto para um financiamento? É assim, nós conseguimos este investimento da DG Artes para 2 anos pela primeira vez. Nós tínhamos os apoios pontuais, conseguimos pela primeira vez este investimento para 2 anos. Não é fácil, é um concurso onde muitas estruturas procuram este financiamento, este investimento. Causa ansiedade, causa nervosismo, sim, mas é um concurso em que não é 100% para todos. Olha, e Frederico, e o mecenato? Nós estamos numa zona altamente industrializada, não é? Historicamente até em Portugal. Qual é a vossa relação com o mecenato? Portanto, eu acho que o mecenato é algo que as pessoas têm a tendência a se afastar, mas tem um potencial enorme. Nós temos um projeto que se chama Manufatura. Cada vez que eu lanço uma questão, lá vem o Frederico com mais um projeto. Olha, também tenho este. Que está agora em desenvolvimento, que se chama Manufatura. É um projeto em parceria com a Nerlei, a Associação Empresarial da região de Leiria, em que... O que é? Vamos imaginar, neste caso vou dar-te já, nós temos um mecenas para o primeiro Manufatura, que é a Rosário Esquadro, que é uma fábrica genial que faz fios de crochê, lã em Miradeira. E, portanto, o que é o Manufatura? Um grupo de artistas ficam durante um mês alojados em Miradeira e vão desenvolver uma criação a partir daquela indústria. Pode ser uma dramaturgia que nasce de uma pesquisa junto dos trabalhadores da firma, pode ser a partir da história da firma, pode incluir os trabalhadores como não, como, neste caso, a matéria-prima que a firma desenvolve pode ser a cenografia do próprio espetáculo, ou seja, durante um mês um grupo de artistas fica alojado em Miradeira, ensaia num espaço cedido pela própria firma, constrói lá o espetáculo e apresenta lá o espetáculo 2 vezes. Uma para os trabalhadores e uma segunda para a comunidade local. Portanto, vai ser dia 28 de julho, este mês. Portanto, vai ser o Eduardo Molina, que agora está a terminar uma residência com os nossos amigos da Val 17 em Serpa, depois regressa, vai para Miradeira, vai concluir o trabalho e vai apresentar na Rosário Esquadro. Portanto, a Bolsa de Criação é financiada pela Rosário Esquadro. Porquê? Porque a arte e a indústria podem estar as duas em conjunto. Aliás, é histórico. Se nós olharmos um pouco para a história da arte, sempre houve grandes mecenas. Há uma altura, não sei se é... Os Médicis. Exatamente, que, bem, a produção de arte dos artistas, passa a redundância, era porque de facto havia alguém que acabava por os financiar. Embora tenhamos depois a história do Van Gogh, que acabou por morrer completamente pobre e agora os quadros dele valem largos milhões. Assim sendo, tu crês que há potencial para se fazer mais, para se crescer mais, para se incluir mais, para se chegar mais longe? Aqui é o custo que isso causa na nossa vida. Ou seja, qualquer artista, a solo, individual, coletivo, tem que deixar muita coisa para trás. E às vezes tem que trabalhar horas a fio. Não é? Mas é a nossa opção de vida. Para conseguir chegarmos a um determinado sítio, ou para conseguirmos determinada coisa. E, portanto, é importante chegarmos a esses pontos, chegarmos a toda a comunidade, mas há sempre um sacrifício. Portanto, isto para dizer-te o quê? É um investimento. Há um investimento financeiro, mas há um investimento também de um grupo de pessoas. Um investimento humano para que o retorno seja maravilhoso, brilhante e que crie uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que tenha o acesso à cultura,
e mais unida